Eu peço que as pessoas se identifiquem por conta da gravação que a gente está fazendo. Manuel Sintra, sou presidente do Banco Indusval e conselheiro da BMF. Armínio, parabéns pela palestra. Segunda vez que eu te ouço falar sobre o tema, mas você é sempre brilhante. Você consegue falar 2 vezes sobre a mesma coisa de forma diferente, cada vez mais interessante. É porque eu estou meio confuso. Mas é o seguinte, você estava falando sobre as grandes instituições, esses conglomerados financeiros, realmente que se tornaram altamente perigosos para os países, ou seja, quando eles têm problemas, criam problemas para o próprio Estado e comprometem as próprias populações. Isso me leva a pensar na propaganda do Volkswagen na década de 70, que é Think Small, ou The Small is Beautiful. Será que não é uma tendência, não é uma recomendação que instituições menores... Parece que nesses últimos anos todo mundo tinha a obrigação de ser enorme, né? Mega, todo mundo querendo crescer em nome da eficiência, ser bilionário, milionário. E, no entanto, instituições menores atingem melhor a capilaridade necessária para o crédito e são mais controláveis, né? E o outro tema que eu ia te falar era sobre essa questão da marcação a mercado e provisionamento. Eu creio que o provisionamento realmente é o recomendável, principalmente na época das vacas gordas. Deveria haver uma exigência de provisionamento muito forte e que depois mas para isso seria necessário que isso fosse reconhecido pela Receita Federal. Ou seja, senão fica assimétrico em relação ao acionista. Ou seja, exigir provisionamento, mas que fosse dedutível como despesa. Roberto Teixeira da Costa, ali ao fundo. Armínio, como é que você vê, Armínio, o desdobramento desse projeto? Quem o encomendou? Ele vai entrar num processo de audiências, ele vai passar pelo Congresso americano. Quais serão as próximas etapas e como você vê o cronograma de desenvolvimento desse projeto? E sobre o Fair Value Accounting, quer dizer, eu subscrevo, tenho discutido isso com o Nelson e com o Pedro, quer dizer, é realmente uma situação delicada, porque hoje, como não existe mercado para alguns papéis, se você fosse levar a ponta do lápis, algumas instituições estariam quebradas. Mas, do outro lado, isso não te induz a pensar que os balanços hoje, os demonstrativos, não estão transmitindo uma realidade da situação do ativo das instituições. Nós não estamos vivendo no mundo da fantasia. Mais alguém? Alquimar Moura, ali. Armínio, um ponto que não foi tocado, aqui, ó, não sei se identifica, Alquimar Moura, da Fundação Getúlio Vargas. Um ponto que não foi tocado no relatório, não sei se foi tocado ou não, mas tem a ver com o problema dos incentivos assimétricos derivados da remuneração assimétrica dos executivos dos bancos. Isso foi tocado, foi analisado pelo sistema, pelo comitê? Tá, posso? O primeiro tema, a questão da concentração, essa é muito complicada realmente. Eu só vejo a saída que eu mencionei de cobrar um pouco mais dos maiores, porque de fato as economias de escala existem. A percepção de que as grandes tendem a se beneficiar de uma proteção também é uma realidade. Então, é um assunto... Eu não sei qual é a resposta, além dessa ideia de cobrar um pouco mais de capital, que eu acho boa. Eu concordo, aqui no Brasil se sente um pouco isso, né? Com as dificuldades de funding dos bancos pequenos e médios, o mercado está mais seco e as informações são que os bancos grandes estão querendo, enfim,
entrar mais, mas não acontece da noite para o dia, o mercado fica de fato fica meio seco. E tem também a ideia meio a moda antiga do banco local, que conhece seus clientes e tudo. Tem essas vantagens, tem uma desvantagem: se vem um grande problema local, o banco quebra. Acontece com cooperativas, com muita frequência também. É um tema... Esse nós discutimos muito, todo mundo gostaria de ter um sistema menos concentrado, mas ninguém ainda se atreve a recomendar. Por exemplo, se houver de fato agora na sequência dessa crise um passo na direção de nacionalizar alguns bancos nos Estados Unidos, na linha do que se fez com o FDIC, mas se não aparecer um comprador, o governo tem que carregar aquilo por um tempo. Alguns recomendam que, nesse caso, que quebre as instituições antes de vender, como uma decisão de política pública. Os temas com a Receita são antigos no provisionamento, cria várias contabilidades, etc. A Receita tem lá seus argumentos também. É um problema, acho que no mundo inteiro. Aqui talvez seja mais visível, não sei se mais grave do que em outros países, mas isso acontece também. Assim, você provisionou, mas você está provisionando mais do que deveria, esse troço não está mesmo quebrado. Eu quero esperar ver a pá de cal antes de liberar essa dedução. É um bom tema também. Se a gente discutiu na época que estava no Banco Central, isso era discutido, imagino que continue a ser discutido até hoje. Não sei como chegar a esse equilíbrio também, honestamente não sei dizer mais se o que está aí está totalmente fora do razoável ou não, mas eu reconheço que é um bom tema. Roberto, o nosso projeto foi feito sem ele não é um projeto oficial. O Volcker até insistiu em acelerar um pouquinho a divulgação. Ele foi convidado em outubro ou novembro, se não me engano. O trabalho já estava bem adiantado, ele hesitou, ele chegou a pensar em não publicar, aí acabou, não, já se gastou esse tempo todo, vamos publicar. Nós aceleramos lá o nosso cronograma um pouco para publicar antes da posse, mas aí acabou, esse relatório, o projeto se encerrou aí. Quer dizer, isso nós... Não, de ninguém, está na mão de quem quiser. Está na internet, até eu tive uma briga dentro do grupo que eles cobraram $49, um negócio assim, pelo relatório. Eu falei, isso não é possível. Isso é um absurdo. Eles acabaram agora, está de graça na internet. Eu, de qualquer maneira, estou distribuindo para quem quiser. Sou um dos coautores, eu posso fazer o que quiser nesse caso. Mas hoje ele está de graça e a ideia, eu imagino, seja que... que o governo americano vai ler o que está no relatório e usar isso como com certeza, outros de muitos subsídios, mas eu acho que para por aí. E outros países, se acharem que vale a pena, também. E realmente, o tema da contabilidade, esse é um tema bonito, mas é difícil. Eu prefiro... deixar mais ou menos onde eu deixei. Eu acho que há um movimento na direção de Fair Value Accounting, me parece ser um movimento razoável, mas eu acho que também é igualmente razoável, especialmente em momentos de crise, ter algum espaço. No fundo, todo esse exercício, assim, eu acho que a crise ela vai acabar quando alguns ajustes acontecerem. Quer dizer, ela não foi só uma bolha que fez pop e acabou. O americano parou de poupar, ele agora está descapitalizado, as famílias estão sem dinheiro, vão querer poupar. Enquanto elas não estiverem poupando o que elas precisam poupar, isso não vai acabar. Os bancos estão descapitalizados, o sistema está descapitalizado. Enquanto não houver algum mecanismo de recapitalização do sistema financeiro, a crise não vai acabar. E etc, etc. Agora, eu acho que o objetivo dos gestores de crise aí pelo mundo afora não é tentar... evitar totalmente esses ajustes, ao contrário, é só suavizar o processo. E eu acho que é legítimo o objetivo de evitar uma crise financeira que repita, vamos dizer, a década de 30. Nesse sentido, o Fair Value Accounting virou, de certa maneira, um inimigo nesse momento. O tema da remuneração foi discutido, sim,
acho que ele é citado assim de maneira leve aí no texto. Eu acredito que esse é um tema que tem que vir casado com gestão de risco. É algo que permeia vários níveis dessas organizações. Muita gente trabalhando aquele cara, eu ganho, coroa, você perde. E é algo que precisa sim estar em discussão. Acho que se caminha, em alguns casos, para uma radicalização, por exemplo, ter um teto absoluto na remuneração. Acho complicado. Se o governo americano assumir a posse, como deveria assumir, já que ele está pondo todo o capital, por que não assumir o controle das instituições? Eles vão querer mudar a gestão, mas vão querer trazer gente boa e vão querer pagar. Então, tem que haver um certo equilíbrio, mas eu acho que esse mundo de opções que são reprecificadas, quando o preço da ação cai, o preço da opção do cara cai também e tal, isso eu acho que tem que acabar. Opções, em geral, aliás, eu não acho muita graça, eu acho melhor programa de compra de ação e tal. Minha opinião, foi discutido entre nós, mas não se chegou muito longe. A forma jurídica da instituição financeira também é um tema interessante. Se for uma corporação fora o nosso ambiente jurídico e de alguns poucos outros, isso tira muito da responsabilidade dos gestores. Isso é bom, é ruim, até que ponto se deve ir, etc. Mas o tema foi discutido, mas não foi aprofundado. Bom, se ninguém se aventura, eu teria duas perguntas, Armínio. Uma tem a ver com o tema regulatório, outro é uma pergunta meio marota relativa à conjuntura. Sobre o tema regulatório, toda a argumentação aqui sua é na direção de que é necessário regular mais. Se você tivesse que assinalar, digamos, 3 riscos de regular demais, de pesar demais a mão, o que você destacaria, né, nessa linha? Essa é a pergunta, digamos, mais estrutural. A pergunta mais conjuntural, e que tem a ver com essa discussão, digamos, de marcação a mercado, qual é o valor de ativos que perderam os seus mercados, nos leva à discussão sobre o lixo tóxico nos bancos e sobre, digamos, como fazer com essa situação, que é o problema que o Geithner está vivendo hoje, né? Eu queria um comentário teu a esse respeito. Digamos, imaginemos que você estivesse na pele do Geithner, né? É evidente que tem uma enorme assimetria de informação nesse momento entre você e ele, mas o que te parece mais razoável fazer? Tá. Os riscos. Se exigir muito capital, pode diminuir a oferta de recursos em geral. Você amarrar demais pode inibir a inovação. São coisas de difícil mensuração. Acho que é impossível alguém fazer um cálculo preciso sobre isso. A nossa impressão ao propor esse relatório, só para dar uma ideia da cronologia, quando nós começamos a discussão, já apontando nessa direção de mais capital, mais transparência, melhor governança, menos descasamento, nós tínhamos a impressão de que esse relatório ia ser visto como radical. Acho que com o correr do tempo, com o tamanho da encrenca, hoje eu acho que não. Mas há sempre espaço para essa pergunta que você fez. O custo da regulação também, os bancos... não necessariamente isso aqui significa uma regulação tão pesada, tão burocratizada. A nossa, por exemplo, poderia talvez ser um pouquinho menos burocratizada, diminuir o custo por esse ângulo, sem prejuízo de reforçar alguns aspectos prudenciais, de criar aqui recriar um mecanismo de resolução de crise. Mas eu acho que os temas são esses, no fundo, são a oferta de recursos em geral
e também um espaço para a criatividade. Eu acho que a criatividade foi longe demais. Acho que os ganhos são pequenos diante do custo de uma crise grande, como essa que nós temos, ou outras não tão grandes como já tivemos aí em vários países. Então passou do ótimo. Essa é a nossa conjectura, eu assino embaixo. O tema do lixo tóxico, na verdade, o tema é o buraco, né? Qual foi o tijolinho que fez a parede ficar alta demais ou baixa demais? A gente sabe que você acaba... O lixo tóxico são ativos de má qualidade que estão nos balanços dos bancos e o que fazer com isso? E a ideia mais ou menos consagrada, no caso de instituições importantes, né, do ponto de vista sistêmico, é trazer a instituição inteira para dentro do balanço do governo e capitalizar essa empresa, ou capitalizar diretamente para que ela mesma fique com esses ativos, mas tenha capital suficiente para carregar o lixo tóxico e todos os seus outros ativos, ou criar alguma instituição à parte para que, vamos dizer, o chamado banco bom possa ser vendido, e há vantagens e desvantagens em cada um dos modelos. Eu penso que o ponto mais quente nesse momento, eu não sei o que está acontecendo lá em Washington, mas, enfim, já tive conversas com essa turma ao longo dos anos. Acho que diz respeito ao que fazer com o patrimônio e também com os credores dos bancos. Isso é que paralisou o mercado já 1, 2, 3 vezes nesse período Obama, com declarações que alguns deram e que sinalizavam na direção de que os bancos que tinham muito lixo tóxico, ou que dizendo isso de outra maneira, que estão descapitalizados, seriam encampados pelo governo e, portanto, os acionistas perderiam o seu capital e, possivelmente, os credores mais júnior também perderiam o seu dinheiro. Me parece que é justo, do ponto de vista social, que isso ocorra. Parece uma coisa óbvia até. Me parece que, do ponto de vista do funcionamento do sistema a longo prazo, isso é saudável. As pessoas vão dizer, mas isso vai exigir um sistema menos arriscado. É exatamente isso que se quer. É precisamente isso que se quer. Então, é um problema de transição. E o que eu acho que vai precisar acontecer em algum momento ou se criar alguma empresa pública. Aqui se fez isso no caso da Caixa também, né, a Engea. Ou se retirar esses ativos e deixando-os numa instituição que tem um horizonte de tempo de liquidação longo, que, aliás, em geral, ajuda a recuperar bastante do dinheiro, ou capitalizar muito as instituições para que elas mesmas carreguem esse produto. A vantagem de se criar um fundão, como eles fizeram na crise das Saving and Loan nos Estados Unidos, é que isso dá mais credibilidade à ideia de que não vai haver um dumping de papéis no mercado. E a coisa natural hoje para um banqueiro nos Estados Unidos é muito, muito melhor do que emprestar e comprar no mercado secundário em preços estressados esses papéis. Eles têm o ferramental para avaliar esse tipo de papel, ele avalia e compra. Para que eu vou emprestar o par se tem alguém me vendendo isso aqui a 70 centavos? E é muito razoável. Assim, eu, como supervisor bancário, eu gostaria que os bancos fizessem isso. Outros aspectos da política econômica desaconselham isso, querem encostar esse lixo tóxico do lado para deixar os bancos voltarem a reciclar o dinheiro. Mas eu acho que o tema, o outro lado dessa medalha é a falta de capital. Existem algumas maneiras diferentes de se lidar com isso. O que eu acho que é muito ruim
é o governo comprar direto dos bancos essa papelada que não tem preço, que não tem transparência. Acho que isso seria um desastre. Acho que aqui no Brasil isso seria impensável. Acho que leilão também é difícil por causa da heterogeneidade dessa papelada. Então eles agora inventaram essa parceria público-privada, que é bem bolada, mas se for mal desenhada também o pessoal vai rachar de ganhar dinheiro. Tem 1000 problemas de arquitetura. Por exemplo, se você liberar comprar qualquer coisa, você põe lá os 15% de capital ou o que for e compra os ativos mais arriscados, porque para ele é meio que uma opção de graça. Então, tudo isso acho que deve estar na cabeça lá da turma lá em Washington e, pelo visto, eles ainda não conseguiram se definir. É o que está fazendo falta, mas é difícil mesmo. Quais são as implicações fiscais desse processo? Enormes. Primeiro, eles estão corretamente, a meu ver, fazendo uma expansão fiscal. Que expansão fiscal também é um tema altamente relevante, como fazer isso para gerar mais resultado. E eu penso que eles não estão otimizando, porque jogaram na mão do Congresso, que me perdoem os parlamentares presentes. Que só tem isso. Mas se deixar isso muito solto, obviamente os interesses locais vão predominar e acho que faltou a mão, o desenho do governo, faltou, não teve desenho, eles jogaram na mão do Congresso e tem 1000 páginas essa lei, 1000. Tinha 500 só. Há umas poucas semanas atrás, agora apareceu com 1000. Mas acho que vai gerar um buraco fiscal, é quase que inevitável, a experiência japonesa mostra isso com muita clareza. Se o setor privado, porque é muito interessante essa pressão para os bancos emprestarem, vou defender agora os bancos para ver se eu posso sair daqui vivo hoje. Mas o que adianta se os tomadores estão completamente esgotados? Então você escuta, aqui no Brasil e lá fora também, assim, dá para conseguir crédito, mas tem que ser um tomador qualificado, vai pagar um pouquinho mais, mas consegue. Os outros que já estão lá quebrados não vão conseguir mais crédito. Todo mundo nos Estados Unidos tem uma hipoteca lá, 70% da população tem. Já tem. E aí? Então, não é muito fácil quando é uma crise de contração de balanço, você trabalhar com política monetária tradicional, mesmo essa reciclagem do crédito, ela tem limites. Eles estão reciclando muito, na Europa também. Mas no caso do Japão, uma das lições importantes foi que quando você está tendo uma crise de contração de balanço, é um problema muito sério. E a única compensação a curto prazo mais fácil, tem que fazer o que for possível no crédito, mas é difícil, muito difícil, e tem que expandir o fiscal. Agora, alguns países podem, outros não. Quer dizer, isso é coisa assim, aí que está a vantagem de se ter uma política fiscal nos tempos bons, vamos dizer, capaz de aguentar os períodos que sempre vêm de dificuldade. Então, no caso americano, eles tinham uma relação dívida-PIB de 40%, eles estão com déficit público que vai para 10% do PIB, mais a expansão de crédito. Isso tem estimativas de perda nessa expansão fiscal. E eu acho que a dívida deve ir de 40% para 70% do PIB. O problema deles é que daqui a uns 10, 12 anos os gastos com o Medicare vão explodir, a Previdência também, um pouco mais adiante. Então, quando eles deveriam entrar numa fase de cicatrização para poder aguentar a próxima crise, como nós sabemos, é sempre difícil, a gente deixa para depois, eles vão estar com um balanço público bem esticado, e outros países também. O tema do gasto é interessante, que o governador escreveu um artigo recentemente dando uma sugestão que eu acho que eles deviam adotar lá também, que é fazer o gasto mais capilarizado, passar para os entes da federação, que normalmente tem mais agilidade para desembolsar esse dinheiro. Eu não sei, acho que eles não estão fazendo muito disso lá não, mas acho que seria uma ideia boa. Ali é para nós também, no pouco espaço que nós temos, seria bom fazer investimento descentralizado. E nós estamos fazendo gasto corrente centralizado, criando uma herança complicada aí para o futuro. Laica.
lá e cá. Mas aqui os números de aumento de folha mais recentes são preocupantes. Aumento para tudo que é lado. Não tem um número, a conta feita. Mas vai deixar uma herança, e tem alguns países aí que acontece. Em certos países, no caso da Islândia, eu acho que é o caso emblemático. O custo da crise é tão grande que acaba destruindo o crédito do soberano. Depois da Islândia, todo mundo começou a pesquisar quem seria a próxima Islândia. Normal. Quando o México quebrou, quem vai ser o próximo México. Quando a Tailândia quebrou, todo mundo queria saber qual ia ser a próxima, e agora está todo mundo atrás. A Irlanda está aí na vitrine nesses últimos dias. A periferia, a Europa Oriental, não fora da União Europeia, está muito apertada, porque eles tomaram porre de crédito em franco suíço e euro, porque tinha um jurinho mais baixo, aí agora tem risco de desvalorização cambial. E dentro da Europa, os chamados PIGs, Portugal, Itália, Grécia e Espanha, também estão passando uma fase meio complicada. Não foi eu que inventei, não, hein? PIGs. PIGs. Não, governador, é Irlanda, eu me confundi. É coisa de corintiano, né? E para registro histórico aqui, meu nome é André Laia Rezende. É que você tem os small pigs e tem os big pigs. Né? Entra nos big pigs ali. Essa é a piada que o André conta do pai dele, por isso que eu estou falando aqui, para quem conhece. Mas acho que fica para a hora do recreio. Não, ele estava tomando lá um drink lá no Antônio, lá no Rio, com os amigos, falando mal do governo. De repente tinha um cara assim, mal encarado, olhando para eles, que levantou, subiu numa cadeira e falou assim: o meu nome é Zé Aparecido de Oliveira. Acho que devo ter cansado aí a todos. Encerramos com essa nota cômica. Armínio, então só nos resta dizer obrigado, esperar que você possa... Jornalista tiver ter perguntado na Estados Unidos como abaixar os prédios. Isso o Rubens Sardenberg da Febraban pode responder, né? Acho que ele teria o maior interesse em sentar aqui à mesa e poder... Olha, esse foi um campo muito fértil de trabalho, que eu acho que deveria continuar. Eu sou dos que acredita que o spread pode ser decomposto, ele tem nome, endereço, dá para entender bastante o que está ali. E nós fizemos na época um diagnóstico e começamos a divulgar. Posso fazer propaganda aqui do seu governo, chefe? Pode. Não, mas nós começamos a divulgar o spread com a ideia consciente de provocar uma reação. Porque é minha, né? Sua, claro. A marcação a mercado foi minha. Mas acabou o governo antes. O Pedro Malan vai dizer, depois eu já avisei minha família, 10 anos depois de eu morrer, contar a verdade sobre essa história, mas hoje essas ameaças aqui computarizadas estão me preocupando. Mas quando nós começamos, o spread estava em 52%, só divulgar isso já foi um escândalo, que foi bom, nós achamos bom na época, se você lembra. Aí vamos lá, começando a ticar, todo mês tinha uma coletiva. Era uma vergonha, a gente descia lá, o que vocês fizeram? Deu para fazer isso e tal. Mas as coisas iam sendo feitas. E o spread chegou a uns 30, mais ou menos. Alguma coisa, acho que ainda no primeiro mandato lá, a turma lá, Marcos Lisboa e companhia, fizeram um ótimo trabalho. Do Lula. Fizeram um bom trabalho, dando continuidade a alguns aspectos, algumas coisas que nós deixamos a bola mais ou menos andando, eles pegaram, deram, em alguns casos, a lei de falências, deram uma boa arrumada e tal. Mas eu acho que de uns tempos para cá, esse trabalho meio que
parou. E acho que é uma pena. Eu acho que dá para fazer. O trabalho que dá trabalho, mas dá para fazer. Acho que Inclusive, o governo largou o projeto do Congresso do Marco Lisboa, como é que chama? De bons credores. Não, essa não é esse projeto. Crédito positivo. Esse projeto tem ano. Esse projeto deve ser da época da Sul, não é? Hein? Eu sei, mas já era discutido. Não, tem vários projetos. Eu acho que tem uma proposta nossa que vocês arrumaram. Tem aqui um representante aqui. Mas que também transferir a questão da concorrência para o sistema de defesa da concorrência e tirar do Banco Central. Acho que é uma ideia, a meu ver, faz sentido. Tem vários aspectos tributários, tem... Você está aumentando seu contencioso com a Febraban hoje à tarde de uma maneira vertiginosa. Não tem nosso apoio. E acho que deveria haver lei de falência. Foi um projeto bacana, meio feito por nós e pela equipe da Fazenda no primeiro mandato do governo Lula. Nós deixamos uma minuta, eles trabalharam a minuta, melhoraram o que nós deixamos, como deveria ser, e a lei foi aprovada. Aí cabe perguntar, está funcionando? É uma boa pergunta, né? Algumas coisas estão funcionando, outras não. Por exemplo, eu conheço alguns banqueiros, até no caso pequenos, disseram, eu voto sempre contra, porque quando se vai para como é que chama a nova recuperação judicial, o juiz manda a empresa apresentar uma proposta aos credores. Aí ela apresenta uma proposta maluca. Primeiro passo, proposta maluca. Aí aquilo para. Ninguém aceita, reclama e tal. Aí o juiz também para. Aí tudo bem, vai cuidar de outra coisa. E acabou, fica lá parado. O cara para de pagar, tem uma proposta maluca, não pode dar baixa no crédito e pelo menos ter a chance de abater da receita, tem impacto tributário, faz nada. Então está acontecendo muito isso precisa ser revisto. Quer dizer, essas leis não nascem, as coisas não nascem prontas, né? Essa que é a verdade, é um alvo móvel, tem que haver um processo constante de revisão. Mas dá para fazer, eu acho que eu não tenho, assim, às vezes eu sinto um certo complexo. A gente acha, o Brasil tem isso aqui, uma coisa do Brasil. Eu realmente não acredito nisso, não acredito. Acho que, assim, algumas coisas você pode atribuir a hábitos mentais e tal, mas essa eu acho que não. Essa aí eu acho que dá para resolver. Obrigado, presidente. Bom, agradeço a presença de todos, em especial a presença do Armínio. Espero que, enfim, possamos repetir isso. E para encerrar, do governador Serra, e notando que a essa altura o jogo do Palmeiras com a LDU já deve estar para começar.